Oi, oi, oi! Olá! E aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Eita, a Deus. mulher tá bonitona, hein? Ah, Parabéns! a gente não se arruma mais para sair, né? Então, agora é para live que a Os gente se grandes, os arruma, grandes eventos sociais ultimamente são lives, né? não Shows, é? é Não, e live tão grandes médica, eventos mesmo, porque tá desse jeito, né? e E aí, esse é o horário Thalita? nobre, né, da Pois live, é, a gente tá mais importante que novela da Globo, que nem, não nem na é? Globo tá tendo novela, né? Que legal, todo mundo acompanhando aqui a gente. Bom Muito ver esse bom. público bacana que você tem, hein? Nossa, Você viu? muita Bastante gente, o povo gente. interagindo. Coisa boa, coisa boa. Conta pra mim como é que foi seu dia. Ai, foi aquela correria. Eu dei plantão ontem à noite. Eu tô morando em São Paulo. Eu moro, assim, para quem não me conhece ainda, né? Eu moro em São Paulo, fiz residência aqui de clínica, de cardiologia, de eco. E aí eu tô nessa fase de transição e atendo em Vitória cada 15 dias, Atendeu lá no centro médico com a gente. lá no centro médico. Foi aí que a gente se conheceu, né, Flávio? Aí. Muito bacana. E aí agora, por conta do coronavírus, eu tô ficando mais em São Paulo para não me deslocar, por conta do isolamento, minha família é de Vitória, então eu tento poupá-los um pouco, mas logo logo estaremos definitivamente aí. E a Thalita, querendo ou não, tá tendo mais contato, né, Thalita? Porque você faz plantão em UTI, então sabe como Sim. é que tá esse bicho bravo aí, né? Eu dou plantão em UTI inclusive de Covid, né? Que tem coronavírus. Então, uma situação complicada que a gente está passando, não só os profissionais de saúde, a gente que está em casa também, a equipe que está. Tem as lojas todas fechadas, tem muita gente sofrendo por conta disso tudo que está acontecendo, né? Então, se Deus quiser, isso vai passar logo, logo. Complicado. Gente, o tema hoje é uma coisa assim que a gente tem que bater muito na tecla, né? E por isso eu quis chamar a Thalita para a gente ter uma visão. A gente já fez uma live sobre pré-eclâmpsia antes, né? Eu e Bruna Pitaluga, falando dos aspectos até imunológicos, aspectos metabólicos, né? Os fatores de hábitos de vida que podem levar à pré-eclâmpsia. Mas eu acho legal a gente começar sempre com os fatores que podem levar também a hipertensão, né? Que é um problema de saúde grave. Vou até puxar as perguntas aqui para deixar prontinho. Só para Claro. lembrar vocês, gente, hipertensão arterial é um problema de saúde pública mega importante, tem um elevado custo médico-social, né? Uma das causas de morte no mundo inteiro. Tem alguns sinais de prevalência, que é idade, sexo, raça, fatores ambientais, né? Fatores de hábitos que as pessoas têm, como Isso. tabagismo, alimentação exacerbada, e doenças de base também, quando a gente tem as hipertensões causadas por outros problemas. Eu só queria puxar um pouquinho para o lado da gestação antes de Thalita começar a abordar, só para vocês terem uma noção. Mulheres em idade reprodutiva que podem desenvolver problemas hipertensivos durante a gestação. De 18 a 28 anos, eu busquei para a gente 6 a 2, 0,6 a 2% somente dessas mulheres podem ter problemas de hipertensão. Quando a gente eleva um pouquinho essa idade, de 30 a 39 anos, de 4 a 22% dessas mulheres podem ter problemas de hipertensão na gestação. A hipertensão na gestação é a primeira causa de morte materna. Né? No Exato. nosso país, 37% das mortes maternas estão relacionadas a doenças hipertensivas gestacionais. E a gente tem uma ligação muito grave com fatores socioeconômicos. Então, assim, quanto mais pobre, quanto a região tem menos controle, menos saúde, maior o risco. Então, Norte e Nordeste disputam aí com os estados, né, as regiões que têm maior risco, né, de hipertensão gestacional. Eu fiz algumas perguntas, Thalita também vai dar uma introdução, vai abordar, Com mas certeza. nada melhor do que ela para falar de hipertensão. Thalita, fala para a gente assim de uma forma tranquila, porque eu gosto de trazer para todo mundo bem tranquilo isso, sem muita Isso. coisa técnica, né, um bate-papo. O que é hipertensão arterial? Bom, falar sobre esse tema para mim é algo muito importante, muito interessante. Trazer aqui,
falar desde o que é a hipertensão arterial essencial até a pré-eclâmpsia, que é onde a gente vai falar mais, né? Mas falando de hipertensão arterial, primeiro entender que não é uma doença que tem um fator, ela é multissistêmica. Multifatorial, né? Multifatorial, e até hoje não se sabe exatamente totalmente o mecanismo fisiopatológico, como que aquilo é formado, como que se dá essa doença. Sabe-se que tem fatores genéticos, fatores comportamentais, tabagismo, obesidade, sedentarismo, a forma de a gente se alimentar, a forma que a gente lida com o nosso estresse no nosso organismo, nossa vida, né? Então, tudo isso são fatores que ajudam a gente a desenvolver a pressão alta. Aí você fala, tá, e qual o valor que é hipertensão? Porque às vezes Porque sempre muda um pouco, né? Às vezes os sempre protocolos vão muda, mudando. protocolos mudam, primeira coisa, a gente tem um valor que a gente tem a referência, porém é importante a gente falar aqui, é uma coisa que às vezes a gente não ouve tanto por aí, que o paciente acima da pressão de 12/8, 120/80, ele já começa gradualmente a aumentar o seu risco cardiovascular, o seu risco de morte, de infarto, AVC, doenças do coração. Então, não é porque você tem a pressão 13/9 que está tudo bem. Ela já está um pouco alta. Você já precisa se controlar e começar a mudar o seu estilo de vida, mudanças de vidas. Então, isso é muito importante. O ponto de corte, de uma maneira geral, é 140/90, 14/9. Mas essa medida ela tem que ser feita mais de uma vez, num ambiente tranquilo, sem tomar café, sentada, calma. Ah, eu tô ansiosa, tô com uma dor, fui medir 18/8, sou hipertenso. Calma, não Lembrando é que dores assim. elevam muito a pressão arterial, ansiedade, Exato. né? Atividade física. Não Perfeito, adianta Flávio. correr e falar, não, vou aferir minha pressão agora. Aí deu aumentada. Lógico, a pressão Exato. aumenta quando faz atividade física. E outra coisa, falando em mulher, é o seguinte, a gente tem uma prevalência muito maior no homem até os 50 anos de idade, por uma coisa que às vezes a gente até já escutou chamada proteção estrogênica, né? Que é o estrogênio da mulher que protege ela do infarto, AVC até a menopausa. Cada vez mais essa proteção do estrogênio ela está sendo discutida, porque existe sim uma associação do estrogênio com fatores dentro do vaso, a gente fala endovasculares, mecanismos fisiopatológicos, que se a gente entrar nisso, a gente fica horas aqui conversando de inflamação do vaso. Porém, paciente que é obesa, sedentária, não adianta nada achar que está protegida e continuar fazendo todo o resto. Então, tem Mas a gente muita também, gente. sim, a gente tem que levar em consideração que hoje a maioria das mulheres usam vários medicamentos como anticoncepcional, que eleva um risco Perfeito. cardiovascular, né? Então, assim, a mulher está protegida, mas não mais, porque a maioria das mulheres usam métodos contraceptivos que acabam reduzindo muito essa proteção e elevando o risco de AVC, trombose e várias outras coisas, né? Isso, com certeza. O anticoncepcional, a gente tem inúmeros riscos cardiovasculares agregados à pílula, a esse hormônio que vem de fora. Então, falando de hipertensão arterial rapidinho, a gente tem essa definição de 140/90, mas existem outros exames, às vezes tem aquela hipertensão do jaleco branco, hipertensão mascarada, tem todo um conjunto de fatores que você não entende muito bem o comportamento da sua pressão. Por isso que é importante um cardiologista te avaliar, ver seu histórico, se tem algum histórico de doença valvar, prolapso, arritmia, doença do coração mesmo, do músculo do coração, risco da sua família de infartar, de ter diabetes, AVC, trazer os exames laboratoriais, então, glicemia, perfil de colesterol, triglicerídeo, Tem que ácido esquecer úrico. também, né, da questão renovascular, né, dos problemas renais associados, feocromocytoma, né, as questões hormonais que Isso. podem levar também à hipertensão, né? São os casos de hipertensão secundária, que a gente. Curável. Exato, que são curáveis, a gente tem que investigar. Paciente jovem que desenvolve hipertensão, a gente tem sempre que investigar outros fatores que são as hipertensões secundárias, que pode ser comprometimento renal, comprometimento hormonal. Então, tudo isso mostra como é uma doença complexa, sistêmica, que a gente precisa avaliar não só conversando, exame físico, exame laboratorial, e às vezes a gente lança a mão também do eco, porque a gente já começa a ver os toda a lesão que ele pode causar no órgão principal, que é o coração.
mas também pode causar no rim, pode causar nos olhos, né? Tem outras lesões também que a gente tem que ficar de olho. Thalita, e no caso da hipertensão gestacional, né? Existe uma classificação, né? Uma divisão que a gente faz, e a gente vai fazer isso para tentar explicar melhor. Gente, a doença hipertensiva gestacional, ela tem várias formas de apresentação e várias formas de classificação. A gente vai tentar trazer de uma forma mais tranquila, né? Isso tudo foi dividido pela Federação Brasileira de Ginecologia, que respeita também alguns outros programas, né, de estudo de hipertensão gestacional. Vamos dividir, então, quais são as principais? O que você pode falar? Sim. Quais são as principais doenças hipertensivas da gestação? Basicamente, quando existe a hipertensão na gestação, a gente tem 4 formas de hipertensão. A gente tem a hipertensão crônica. O que é a hipertensão crônica? É a paciente que já era hipertensa, já existia hipertensão antes dela engravidar, ou até 12 semanas. Por que a gente usa esse ponto, 12 semanas? Porque até 12 semanas, a gente não tem o fator principal que contribui para a formação da pré-eclâmpsia, que é a segunda, que é a placenta. Então, antes de 12 semanas, a gente classifica essa hipertensão de hipertensão crônica ou pré-existente à gestação. E aí a gente... Pode falar, pode falar. E aí a gente tem toda uma forma de lidar com essa pressão e provavelmente ela vai se manter também depois da gestação. Sim, isso que eu ia falar. A hipertensão crônica a gente também pode associar aqueles casos de pacientes que tiveram hipertensão na gestação e continuou, né? Após a gestação, isso também inclui na hipertensão crônica esses casos. A paciente teve hipertensão gestacional e após 12 dias, né, que a gente considera... 12 semanas. 12 semanas, isso. Após 12 semanas, não regrediu e ela também é considerada como uma hipertensão crônica. Mas pode continuar aí. Isso, exatamente. A segunda é a hipertensão gestacional, que tem início após a 20ª semana. Então, é a hipertensão que ela começa na gestação. Definitivamente, essa a gente vai falar um pouquinho do mecanismo, que ela é parecida com a pré-eclâmpsia, só que porque ela se desenvolve durante a gestação realmente. A terceira forma é a pré-eclâmpsia mesmo. Porque, além dela ser uma hipertensão gestacional, ela se desenvolve após a 20ª semana, a gente tem outros fatores. Que outros fatores são esses? É a proteinúria, ou seja, está saindo proteína na urina, ou lesão de órgão-alvo. Isso é uma classificação. Depois eu vou explicar rapidamente o que significa essa lesão de órgão-alvo, ou seja, alvo. Ela é uma hipertensão da gestação após 20 semanas e que lesa, de alguma forma, está lesando o corpo materno. Gente, lembrando que a Thalita está falando, a pré-eclâmpsia seria a pressão arterial associada à alteração de proteína ou lesão de algum órgão-alvo, só que a gente tem também algumas classificações que pedem para o médico, principalmente para o obstetra, já ter cuidado com as pacientes que têm hipertensão e já desenvolvem restrição de crescimento no ultrassom. Então, essas pacientes que têm pressão alta e desenvolvem já restrição de crescimento, que a gente consegue ver no ultrassom, e eu falo muito com vocês, tem fortes chances de desenvolver pré-eclâmpsia, né? Perfeito. Exato. E às vezes ela dura mais do que... Ela não acaba no parto. Ela pode durar até 12 semanas. 3 meses, em média, ela pode continuar. E aí, normalmente, em cerca de 50% dos casos, a hipertensão gestacional ou a pré-eclâmpsia, ela se normaliza, a sua pressão se normaliza, os efeitos, eles regridem, né, durante essas 3 meses ou 12 semanas após o parto. Porém, 50% dessas pacientes mantêm pressão alta depois. E aí, ela passa a desenvolver a hipertensão crônica. Ela se torna uma paciente com uma hipertensão arterial essencial, que a gente costuma ver. E a gente tem também a forma que é a pré-eclâmpsia com a hipertensão crônica, que é a pré-eclâmpsia sobreposta. E aí isso agrega mais risco ainda para a paciente, tá? É como se fosse a paciente que já tem uma hipertensão crônica e desenvolve sinais, né, que seria a proteinúria da pré-eclâmpsia, né?
Exatamente, perfeito. É isso mesmo. E até respondendo duas perguntas que me fizeram essa semana, justamente isso. A pressão alta, pessoa que já era hipertensa, aumenta-se o risco dela ter pré-eclâmpsia durante a gravidez, certo? E a paciente que tem pré-eclâmpsia aumenta o risco dela se tornar uma hipertensa crônica depois. É Então, um são essas duas jogo. coisas que a gente... Isso. Porque não são duas doenças diferentes. A gente tem a classificação diferente, mas a forma como ela foi feita, a forma como ela se instalou, elas são muito próximas. Embora a pré-eclâmpsia tenha o fator da placentário, que com certeza é o principal mecanismo dentre todas as alterações metabólicas, hormonais, inflamatórias, a gente tem essa angiogênese para aumentar a pressão e causar as lesões que a gente vai falar. Outra hipertensão também que já está sendo incluída é a hipertensão do jaleco branco na gestação. Já estão falando em alguns estudos, né, mais recentes, que algumas pacientes no primeiro trimestre desenvolvem pressões superiores a 14/9 pelo fato de ter medo mesmo de ir ao médico, né? E durante a avaliação em casa, o limite que a gente considera seria até 13/8, né? Para essa paciente que desenvolve essa pressão durante a avaliação. Porém, após o primeiro trimestre, mesmo que ela aumente a pressão com o jaleco branco, a gente vai considerar como hipertensão mesmo, né? É só no primeiro trimestre que a gente falaria de hipertensão de jaleco branco. Muito bom. Então, hipertensão crônica é aquela que a paciente já tinha antes de engravidar, né? Que a gente já explicou, aquela que desenvolveu após ela ter pré-eclâmpsia, né? Quais seriam as causas, então, que você já abordou, mas no caso da mulher, que a gente tem que levar em consideração para ter uma hipertensão crônica? Olha, então, não só a hipertensão crônica, como a pré-eclâmpsia, a gente tem diversos fatores. A mulher, mulher é sempre um bichinho mais complicadinho, né? A gente sempre tem uns fatores diferentes, sempre tem coisas a entender o porquê que a gente vira hipertenso, por que isso tudo acontece no nosso organismo. Então, dentro da explicação da etiologia, existem várias hipóteses, porque não existe uma explicação só. Como é uma doença multifatorial, existem muitas explicações para essa doença. Então, a gente tem a predisposição genética, com certeza. Seu pai, sua mãe são hipertensos, isso aumenta muito o seu risco de se tornar hipertenso. Você tem os distúrbios metabólicos. Porque que acontece? Quando a gente tem um fator que é o sobrepeso, obesidade, que é o principal fator que a gente consegue controlar, dentro da obesidade, existe algo chamado doença inflamatória de baixo grau. É como se fosse um microambiente que tem altamente inflamatório. A gente tem citocinas, interleucinas, e isso tudo parece que seu organismo precisa contornar isso de alguma forma. E isso acaba lesando o endotélio, que é o vaso sanguíneo ali próximo, chama as citocinas, e isso acaba, a inflamação por si só é um estresse oxidativo, estresse metabólico, estresse de pressão também, para que isso tudo se organize. Além disso, você tem, então, uma produção dos fatores inflamatórios, tem a questão hormonal. Então, a paciente que tem, por exemplo, ovário policístico, ela tem uma resistência à insulina aumentada. Isso tudo também contribui com o fator inflamatório. Então, tem vários fatores que a mulher pode desenvolver. O sedentarismo, com certeza, tabagismo, etilismo, né, e alimentação. O principal fator que a gente consegue tratar na paciente que não precisa necessariamente de medicação, e é o que é o mais eficaz para se tratar a hipertensão arterial, é a perda do peso. Então, mães que estão pensando em engravidar, né, é o principal fator. É uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente recebe muita pergunta, às vezes, de paciente: doutor, eu estou acima do peso, devo engravidar? Não deve engravidar. Sinceramente, não deve engravidar. Sim. Você tem que lembrar que o seu organismo é inflamado. Então, você tem uma chance muito grande de desenvolver pré-eclâmpsia. E é uma coisa que a gente vê lá quando faz o morfológico de primeiro trimestre, que eu falo com vocês. Então, as perguntas que a gente faz durante a anamnese para fazer o rastreio é altura, é peso, é se você tem diabetes, se você já tem ou tem hipertensão, a sua pressão arterial média, são coisas que a gente faz antes do exame. Se tem doença antifosfolípide, né, doença lúpica, né, é um fator também que a gente tem que lembrar que favorece a pré-eclâmpsia, nuliparidade, então aquela paciente que nunca teve filhos, gestação gemelar,
né? Idade superior a 35 anos tem risco aumentado, né? História familiar, como você falou, né? Eu Uhum. acho que história pregressa também de pré-eclâmpsia. Se a paciente já teve pré-eclâmpsia, ela tem um risco muito aumentado para desenvolver novamente esse problema. Mas a gente está falando ainda da hipertensão crônica. Vamos para a próxima. Quais são os principais exames, então, que a gente tem que solicitar para aquela paciente com hipertensão crônica que quer engravidar? A paciente é hipertensa, quer engravidar. Qual o check-up cardiológico que a gente deve fazer? E lembrando para vocês, gente, as pacientes que têm algumas doenças específicas, por exemplo, uma paciente que tem um problema cardiológico, ela é hipertensa, uma paciente que tem diabetes, ela é diabética, vamos lá. Antes de engravidar, você tem que comunicar ao médico que está olhando o seu caso. Então, uma paciente hipertensa que quer engravidar, não é só fazer o check-up com o obstetra, é fazer o check-up com o cardiologista, para ela ver, para o cardiologista avaliar se realmente a sua saúde está bem. Aquela coisa que eu falo com vocês. Como é que você quer gerar um serzinho ali dentro com qualidade, né? Um embrião, um feto com qualidade, se o seu organismo, se o seu forno está com defeito? Não adianta, se o seu forno está com defeito, não vai fazer um bolo. E aí a gente vai ter problemas nesse fetinho, a gente vai ter restrição de crescimento, a gente vai ter, às vezes, partos prematuros. Então, não adianta nada você aí, deu na telha, casei, vou engravidar. Não cuide da sua saúde antes. Você vai ter problemas gestacionais. Qual que é o check-up hoje que a paciente hipertensa que vai lá no seu consultório e fala assim, Thalita, eu vim aqui porque o Flávio pediu para eu vir aqui, eu quero fazer um check-up antes de engravidar. O que a gente deve solicitar para ela? Só uma coisa antes de falar a resposta, é o seguinte, eu acho perfeito, Flávio, quando você coloca essa forma, essa linguagem com as suas pacientes, porque às vezes a gente não se cuida pela gente, mas a gente se cuida por outro. E a gente vê muito isso com as mamães. Quando elas têm um serzinho que elas querem gerar, ou elas estão no início da gravidez, aí elas têm um grande motivo, elas têm a motivação para fazer a mudança que elas precisam para a vida delas. Então é um momento muito mágico, um momento muito importante, muito bonito para a gente conversar sobre tudo isso que a gente está falando. Não adianta só ir lá passar o remédio ou fazer o ultrassom e falar que está tudo beleza. Essa conversa, esse diálogo é essencial e é a partir daí que a gente começa a nossa conversa. Então a consulta, a minha consulta, no caso, ela tem todos esses passos. Primeiro, entender a paciente, como que ela vive, o que ela gosta de comer, se ela dorme bem, se ela medita, se ela tem uma religião, se ela acredita em algo diferente, para que ela se apoie nisso, para a gente fazer um acompanhamento. E é muito importante a gente avaliar todos esses aspectos do sono, da alimentação, da qualidade que ela tem, da emoção, do estresse. Então, começamos daí a conversa. Segundo ponto, a gente vai fazer no exame físico a pesquisa de lesões de órgão-alvo, aquilo que a gente falou. Para quem é leigo, não deve estar entendendo nada dessa expressão. Mas o que é isso? A gente tem que pesquisar, porque pressão arterial é uma doença silenciosa. A pessoa nem percebe. Ela pode ter ficado 5 anos com a pressão alta e nem saber que tem. Então, a gente tem que investigar alguns sinais que a gente percebe que isso pode estar lesando o corpo dela. Por exemplo, às vezes o pulso dela está ficando um pouco menor no pé, tem alguma ausculta, aqui a gente pode auscultar a carótida, ver se tem algum sopro. A gente vai avaliar o eletro, dentro do eletro, aquele traçado que as pessoas que não são cardiologistas não entendem nada, mas ali a gente pode ver uma sobrecarga do coração, se tem um aumento da câmara do coração, tá? Então, nesses sinais, tem uma alteraçãozinha aqui, pode ser uma arritmia, pode ser uma alteração no coração, a gente precisa fazer um eco. Não é para todo mundo, mas muitas vezes a gente precisa ter esse diagnóstico e todo esse rastreio para o paciente hipertenso, para que a gente veja a função do coração, fração de ejeção, contratilidade, risco de infarto, tá? Então, essa é a parte de exame físico e exame de imagem e lógico, às vezes, teste ergométrico, Holter, os exames cardiológicos conforme o risco cardiovascular da paciente. O cálculo do risco cardiovascular é algo complexo, mas a gente faz durante a consulta, porque é a partir do risco cardiovascular que a gente vai definir qual é o limite de tratamento, quão próximo eu preciso acompanhar essa paciente. E, além disso, os exames laboratoriais. E a gente fala de tireoide, que é muito importante nessa fase, porque a partir do momento que a mulher quer engravidar, os níveis, a taxa do TSH, ela já tem outro limiar para a gente começar o tratamento. Então, a gente tem que estar atenta a isso. Tem que estar atenta aos níveis de vitamina D, tem que estar atenta aos níveis de cálcio, que é muito importante. A gente vai falar isso no tratamento da pré-eclâmpsia.
tem que estar atento a colesterol, dislipidemia, triglicerídeo, tratar isso com muita seriedade, porque é um momento importante que a mulher, apesar da gravidez ser um momento fisiológico, a gente tem que ter muito cuidado com pacientes que têm um risco aumentado. Igual o coronavírus que está aí, que a gente acha que a maioria vai passar ileso, tomara, a gente quer que todo mundo passe ileso. Mas tem as pessoas que com os fatores de risco a gente tem que ficar muito atento. Então é a mesma coisa quando a gente pega uma paciente hipertensa que quer engravidar. Então a gente precisa fazer todo esse check-up, é importante que ela passe no médico, até mesmo o cardiologista, junto com o ginecologista, orientar a reposição do ácido fólico, que muitas vezes a gente precisa ter esse controle, ter esses exames laboratoriais de check-up antes da gravidez. Gente, só para vocês entenderem, eu falo bastante sobre isso também. Depois que acontece a gestação, né, e a paciente já tem problemas de base, e a placenta não implanta bem, e a gente vê esse risco, que ela já entra com a S, vê a restrição, não adianta muito, né? E aí, eu divido muito, Thalita, a questão da restrição de crescimento em 3 pilares, né? A restrição de crescimento hoje do feto, ela pode ser baseada em fatores fetais, nos fetos que têm potencial de ser pequenos ou que têm problemas cromossômicos, né? Os fetos com síndromes não crescem tão bem. Problemas placentários, que a maioria das vezes a culpa é materna, por problemas da mãe, né? Os problemas que ela tem, que a invasão trofoblástica não é boa, e os problemas maternos mesmo, de doenças maternas. Então, quando a gente tem uma mãe cardiopata, hipertensa, o oxigênio que ela manda para o feto não chega da forma que uma mãe que é cardiopata, que não é cardiopata e não é hipertensa, chega. Né? Então, assim, se você tem qualquer doença de base, por exemplo, uma mãe que tem uma pneumopatia, né? Não chega o oxigênio da mesma forma. E esse feto não é nutrido da forma que é necessário. Então, existe uma necessidade muito grande, e por isso a gente tenta fazer essas lives, de conscientizar vocês que engravidar não é simplesmente ter relação sexual com seu marido e estar ovulando e conseguir engravidar. Engravidar tem muitas coisas nos bastidores que vão te favorecer a ter uma gestação tranquila. E assim, ultimamente, Thalita sabe disso, porque a gente conversa muito, a gente não tem tido gestações tranquilas, de maneira alguma. Né? Eu, ultimamente, tenho tratado, para falar a verdade, mais de 60% do consultório tem sido pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, problemas gestacionais ligados a diabetes, e tudo isso a gente consegue prevenir. Né? Existem alguns casos que são mais difíceis, existem casos até de mães cardiopatas que não podem engravidar. Né? Tem algumas cardiopatias que, infelizmente, não tem como, o organismo materno não vai conseguir suportar uma gestação. Então, tudo isso é muito melhor você se prevenir, fazer um check-up e saber tudo o que está acontecendo e se preparar para engravidar, do que descobrir isso, como a gente tem passado esses últimos meses, né, com tantos casos de restrição de crescimento, tantos casos de pré-eclâmpsia que eu tenho feito diagnóstico, né? Graças a Deus, nem todos têm evoluído para eclâmpsia, mas assim, com riscos aumentados para pré-eclâmpsia, né? Isso que você falou é muito importante, Flávio, porque a gente está falando aqui de um check-up habitual de hipertensão, mas tem aquelas pacientes hipertensas, ou que às vezes não é hipertensa, mas que a gente faz um eco, por exemplo, descobre antes dela engravidar uma cardiopatia, uma hipertensão pulmonar, fração de ejeção, que é a função do coração menor que 30%, ou um problema na válvula, que impede ela de ter a gestação ou ter que intervir durante a gravidez, isso é muito sério. Então, tem contraindicações absolutas à gravidez, que a gente, como cardiologista, a gente fala com a paciente, claro que ninguém vai amarrar ela lá, mas assim, que a gente fala que o risco dela engravidar é muito alto. São poucas as doenças, são mais essas que eu falei, né? A função do coração menor que 30%, uma valvopatia mitral, aórtica importante, que já tem a repercussão. Tem algumas alterações genéticas, como síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, que dão alterações na aorta. Então, com o ecocardiograma, eu vou puxar minha sardinha, né? Mas a ecocardiografia, o ultrassom, é muito importante, porque é o exame de imagem que vai definir, que vai mostrar a sua gravidade. E por isso que é importante a gente, na consulta do cardiologista, saber o momento certo de indicar um exame, por exemplo. Sem dúvida. Thalita, muda alguma coisa no acompanhamento dessas pacientes que já estão gestantes, né? Existe algum exame específico da cardiologia para elas?
né, que é o que o obstetra já faz o rastreio, né, mas geralmente Uhum. quando complica ele também pede um pouco de ajuda para o cardiologista para poder auxiliar. Durante a gestação, uma mãe hipertensa, o que, que teria que ser monitorado no caso de uma hipertensão crônica, não da pré-eclâmpsia? Tá. Primeira coisa que eu também esqueci de falar na consulta, que é importante, a gente fala aqui para hipertensa crônica, que existem certos medicamentos que são proibidos na gestação, que é o caso do IEC e o BRCA, enalapril, captopril, valsartan, losartan. Então, essas medicações, elas aumentam o risco, o grande risco de dar complicações e malformações fetais. Então, o acompanhamento, o entendimento da paciente, quanto mais a paciente busca, às vezes, através dessas lives mesmo, ou entendimento da sua doença, sua condição, isso é importante, porque várias situações a gente tem que ter muita cautela, um acompanhamento conjunto, então vai avaliar essa questão da proteinúria, se já tem uma lesão renal instalada ou incipiente, né, e já tem um risco maior de ter uma lesão renal, é um problema importante. A pré-eclâmpsia, ela pode complicar com diversas situações oftalmológicas, então ela aumenta o risco de chance de glaucoma, infarto, AVC, cegueira, descolamento de retina, AVC, disfunção hepática. Então, tudo isso pode culminar até com a síndrome HELP, que também é muito falada toda essa evolução da doença, da forma grave da doença. A paciente hipertensa, ela precisa ter um tratamento medicamentoso muito bem acompanhado, porque são poucas medicações que fazem a diferença, que podem ser usadas. Começando daí. As medicações, dentre elas a principal é a metildopa, ela é um alfa-agonista central, então pode dar cefaleia, dá muitos efeitos colaterais. A dose que a gente... Cefaleia, nesse caso, já é um fator que a gente tem que ficar muito de olho na paciente que é hipertensa, né? Exato. Então, assim, são medicações que podem dar efeitos colaterais, não são remédios fáceis de serem tomados. A gente, às vezes, precisa fazer uma associação. Quando é uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia muito grave, a gente precisa usar até um diurético, que às vezes é necessário, porque a gente já está com uma dose de metidopa alta, tem outra medicação que a gente já associou, e aí isso a gente tem que ficar sempre de olho por conta da composição líquida do feto, oligodramia e toda essa restrição de crescimento. Então, apesar da gente ter medicações de pressão que são eficazes, que são usadas nessa época da paciente, a gente tem que ter muito cuidado por conta dos riscos que ela pode dar também. Elas não são inerentes ao risco. E assim, a partir do momento que a gente começa um tratamento, normalmente a gente não começa, apesar da hipertensão continuar sendo 140/90, o ponto de corte, a gente não trata toda paciente que está com 140/90 com remédio. Porque assim como as outras medicações, os medicamentos antihipertensivos, eles também trazem esses efeitos colaterais e a gente não vê o risco-benefício de se usar, a gente tem que usar com muita cautela. Por isso que é importante um acompanhamento cardiológico também nessa época. E o mais importante é a gente caprichar na conversa e no entendimento para o paciente perder peso. Porque durante a gestação, essa paciente tem muito risco de aumentar o peso. E o simples fato do controle do peso dela durante a gestação, uma das indicações é de não aumentar mais do que 7 quilos na gestação. Está na diretriz brasileira esse valor de 7 quilos. Então, é um valor importante para a gente entender. Pois é. Então, assim, perder, ao invés de 20 quilos, né, ela ganhar apenas 7, isso contribui muito para que essa pressão alta, para que essa pré-eclâmpsia não piore, não gere outras consequências. Você já está até entrando na próxima pergunta, que seria o tratamento em relação à mudança dos hábitos. Então vamos falar dos hábitos, né? Os hábitos que podem levar a uma hipertensão crônica e que vai acabar afetando a mulher que quer tentar engravidar. Quais os hábitos, né? A gente tem aí hábitos alimentares, né? Hábitos de sedentarismo, né? Tenta levar para o pessoal aí o que é mais grave hoje em dia que todo mundo acaba fazendo. A gente tem, durante a gravidez, a gente tem uma paciente que está
estressada, tá ansiosa, tá gerando um filho. Então, assim, é um momento importantíssimo, com certeza, mas é um momento de grande responsabilidade. Eu ainda não passei por isso, mas eu espero passar daqui a pouco. É Mas eu isso sei aí. que a gente conversa com as pacientes, a gente entende que é um momento estressante, é um momento lindo, é um momento romântico. Às vezes mas não é para todo mundo, não é sempre. Então, o estresse nesse momento é um ponto-chave para desencadear, porque o nosso corpo não é só a parte orgânica, isso tudo está envolvido. Então, entender que mente e corpo é uma coisa só, e entender que a gente, com a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com tudo isso que possa estar acontecendo com essa mamãe, é muito importante. Então, o principal, na minha opinião, é o estresse. A partir daí, o autocuidado, a autorresponsabilidade, ela parte da mamãe para tudo que está acontecendo. Então, essa mãe ela tem que entender a questão do peso, o controle adequado do peso. Esses 7 quilos é importante avaliar isso. Tem alguns fatores que às vezes a gente fica muito... Eu vejo no consultório que as pacientes às vezes se apegam a algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que não comer nada de sal. Ou preciso tomar ômega 3 e vou fazer reposição de vitamina C, vitamina E. Gente, não tem evidência, nada disso. Nesse momento da paciente, claro, óbvio, você tem deficiência de vitamina D, você vai repor. Você tem deficiência de vitamina, é uma coisa. Agora, repor profilaticamente para uma paciente que ainda nem tem pré-eclâmpsia, ela é uma hipertensa, e isso não tem evidência científica. E da mesma forma, o sal. O paciente não pode comer excesso de sal, mas não existe evidência de que se ela cortar completamente o sal, isso vai ajudar. Até porque o mecanismo hemodinâmico dessa paciente gestante, ele muda completamente. O paciente diminui o débito cardíaco, aumenta o volume circulante do sangue, isso pode aumentar a Uma pressão, mas no sobrecarga, né? início faz uma sobrecarga volêmica. Então, o sal nesse momento, ele não dá para ser ajustado da forma que a gente lida fora da gestação. Da mesma forma, o paciente às vezes quer ficar em repouso absoluto. Isso também não é aconselhado. Nem para paciente com pré-eclâmpsia. Óbvio que se a paciente tiver com a pressão descontrolada, uma pré-eclâmpsia Internação, né? grave, internação. Mas a gente está falando de uma hipertensa crônica e uma pré-eclâmpsia leve. Essa paciente, ela pode fazer as suas atividades habituais, pode fazer um exercício leve, aeróbico, enfim, um exercício que ela consiga, faria normalmente, não tem impedimento nenhum. Então, tirar esses monstros da cabeça da mãe, tirar esses heróis de ômega 3 e tal, é um fator importante que a gente, nessa época, nesse momento, a gente tem que sempre identificar e mostrar para a mãe. Muito bom. Gente, também lembrando da questão que a Thalita está falando tanto, questão alimentar, mega importante, então ter um acompanhamento com o Sim. nutricionista, né? Questão do sono, né? A gente tem muitas mães que são médicas, que trabalham à noite, né? Que tem esse sono bagunçado, tentar regular. Atividade física é uma forma também de reduzir essa pressão arterial. Controle de estresse é aquele pilar que a gente fala, né? Alimentação, controle de estresse, atividade física. Então, todos esses fatores podem ajudar você a não ter a hipertensão e conseguir engravidar de uma forma mais saudável. Thalita, vamos começar com chumbo grosso agora? Vamos embora. Vamos lá. O que é a tal da pré-eclâmpsia? Bom, vamos lá. Então, assim, a pré-eclâmpsia, isso que a gente está conversando. A gente entendeu que depois da 20ª semana existe uma situação nova no corpo da mulher, que é a placenta. Além do feto, desenvolve a placenta. E aí a gente tem inúmeras hipóteses para justificar o que tem a ver a placenta levar a pressão a aumentar. Não tem só uma explicação. Então, a gente tem esse implante da placenta. Então, é muito comum a gente ouvir falar da invasão trofoblástica. É um termo embriológico que para as mães que estão aqui não vão entender tão bem, mas é para a gente entender que no momento em que a placenta se forma, isso por predisposição genética, por todos esses fatores de risco que a gente conversou, isso pode não se dar da maneira correta. E aí a gente tem uma série de fatores a partir daí que a gente tem uma quebra no equilíbrio do corpo da mãe. Eu Então falo a gente muito, está eu falando. falo muito com as mães assim, gente, vocês têm que entender que o útero é um órgão de metabolismo baixo, né, fora da gestação. E as uterinas, né, que são as artérias que nutrem o útero, elas são como se fossem um churros, né? Vocês já viram churros?
o churros é grossão, mas dentro dele Isso. é bem fininha. Então, a uterina é desse jeito. Só que a uterina, na gestação, o churros, ele tem que aumentar. E ela tem que ficar fininha. Né? A camada tem que ficar fina para passar mais sangue. Isso não acontece em algumas pacientes, né? Por ter alguns fatores genéticos, fatores ambientais, né? Então, isso tudo que está falando são transformações que vêm da invasão trofoblástica, que quando o bebê joga tecido para as uterinas, né? Invade o tecido para transformar aquele ambiente, fala assim, gente, eu estou chegando, faz uma reforma aí, que eu preciso de espaço, eu preciso de luz, eu preciso de oxigênio, e às vezes ele manda todo esse tecido e o tecido não funciona, né? Não ocorre uma transformação benéfica, né? Excelente explicação. Então é isso. Isso daí, a gente precisa ter mais oxigênio, as células estão ali ávidas por oxigênio, elas estão se multiplicando, então tem mais vasos sanguíneos se multiplicando, o que a gente chama de essa angiogênese, né? Essa criação de vasos sanguíneos. Então, assim, tá ali na obra trabalhando a todo vapor, eles precisam de cimento, precisam de um tubo maior e a placenta está sendo insuficiente para fazer toda essa estrutura para toda a obra acontecer. Perfeito. E então, né? A partir daí a gente tem essa disfunção placentária que pode se manifestar no restante do corpo, porque o sangue passa por ali, a pressão está super alta, ele vai para o resto do corpo, a pressão continua alta, porque é um mecanismo de reflexo com o restante do organismo. Ainda mais se a paciente já tiver um microambiente favorável para isso, que a gente explicou. Diabetes, obesidade, hipertensão. Já não tem vasos bons, né? O encanamento já tem um certo defeito. Né? Tem umas gordurinhas ali. Tem uma gordurinha. Você precisa. Eu gosto muito de falar assim, né? A gente tem um desenvolvimento placentário ruim, né? As uterinas também têm uma implantação ruim. Isso leva baixo oxigênio para a placenta fica hipoxiada e tenta reoxigenar todo esse ambiente, né? E aí gera esse estresse oxidativo e a produção desses fatores inflamatórios que vão para a corrente sanguínea materna e aí a gente começa a já ter esses problemas sistêmicos, né? É como se fosse um vaso que não está passando muito bem, está retornando estresse oxidativo e causando problemas, né, gestacionais. Isso, perfeito. Muito bom. As causas, a gente já falou bastante delas, né? Mas sempre bom lembrar, né? As causas, a idade materna avançada favorece muito, né? Técnicas de reprodução também podem favorecer, né? A questão do peso, a gente já falou também, né? Os fatores genéticos, né? Mas como é que a gente pode... Complementa, fala. Só eu tô com uma tabela aqui que eu abri, que tem justamente o percentual que aumenta, né? Então, por exemplo, uma paciente que já era hipertensa cronicamente, ela aumenta em 38% a chance dela ter pré-eclâmpsia. Paciente com idade maior que 40 anos, ela aumenta em 69%. Maior que 40 anos e multípara, 96%, quase dobra o risco. IMC maior que 30, 2 vezes mais, 2,2 vezes. Paciente que já teve pré-eclâmpsia prévia, 7 vezes a chance dela ter de novo. E algumas síndromes por anticorpo, antifosfolípides, a gente aumenta em até 9 vezes. Então, a gente tem esses aspectos físico, idade, peso, etnia, ambiental, tabagismo, sedentarismo, estresse, hormonal, ovário policístico, falência ovariana, autoimune, como lúpus, doença antifosfolípide, diabetes, que é metabólico, o renal, doença renal crônica ou um histórico de lesão renal aguda e cardiovascular, hipertensão, dislipidemia e tudo isso que a gente conversou aqui. Sim. Gente, essa pergunta agora é um pouco até mais para a parte do ultrassom e é uma coisa que eu gosto de abordar com vocês e tenho batido na tecla ultimamente muito, né? As pessoas ainda têm dificuldade, Thalita, de entender. Os próprios colegas da obstetrícia, às vezes, ainda têm um pouco de dificuldade em relação ao rastreio de pré-eclâmpsia, principalmente os rastreios que a gente usa, os rastreios baseados em evidência científica, que já foi comprovado em estudo multicêntrico, né? E ficam muito associados só àquela coisa de história. História materna, história materna, e aí se não tiver história materna, não vou entrar com a S, mesmo com um rastreio positivo para pré-eclâmpsia. A pergunta seria como podemos prever o risco de pré-eclâmpsia, e eu vou responder para o pessoal através do morfológico de primeiro trimestre. Gente, na 12ª semana,
a gente já teve a primeira invasão trofoblástica. Então, eu consigo ter um resultado na avaliação do exame se a primeira invasão trofoblástica foi boa, se essa transformação da artéria uterina foi eficaz e se eu vou ter problemas nessa gestação. Durante a avaliação do morfológico de primeiro trimestre, a gente faz uma anamnese na paciente. Então, todo paciente que chega, o casal, eles têm um bate-papo comigo, onde eu vou avaliando todas as doenças que eles podem ter. Antes disso, a Franciele vai lá na recepção e afere a pressão da paciente após 5 minutos sentada, tranquila. A gente faz a pressão arterial média, né, que afere os 2 pulsos, e depois faz o cálculo, né? E aí a gente vai para o exame. Esse exame ele é baseado num rastreio, num algoritmo da Fetal Medicine Foundation. Para quem não sabe, é o maior órgão que a gente tem de medicina fetal no mundo, fica no King's College, fica na Inglaterra, né? E a minha formação foi toda vinculada ao King's College, né? A Fetal Medicine Foundation. E a gente deposita todas essas informações clínicas da paciente, que são peso, altura, doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, lúpus, a pressão arterial média dessa paciente, e depois vamos para o estudo das uterinas. No morfológico de primeiro trimestre, a gente vai avaliar o índice de pulsatividade das artérias uterinas, e isso vai me falar se a transformação trofobástica foi boa, e se o sangue que está passando ali passa por uma resistência para chegar até o útero. Antigamente o pessoal falava de incisura protodiastólica, né? A incisura protodiastólica não é nada mais do que um sinal ecográfico que o sangue não passa bem, que o sangue tem uma resistência para chegar até esse útero. E baseado em toda essa pesquisa de risco, a gente consegue ter números em relação à pré-eclâmpsia, né? E números superiores ao que eu explico para vocês tem indicação do uso do AS, né? A gente pode prevenir a pré-eclâmpsia em até 90% dos casos com o uso do AS a partir da 16ª semana até o fim da gestação. Como é que chegaram a essa conclusão? Tirado da cabeça, Flávio? Não. Né? Vários médicos no mundo inteiro fizeram um estudo com 7 países, mais de 10 mil gestantes, e observaram que o AS poderia ajudar nessa melhoria da invasão trofoblástica, nessa melhoria da adaptação desse vaso e reduzir o risco, né, de pré-eclâmpsia, melhorando assim a segunda invasão trofoblástica. Então, por isso a gente fala com vocês do morfológico de primeiro trimestre. E não é só fazer uma translucência mais o Doppler, porque isso não contempla o rastreio que a gente faz da Fetal Medicine Foundation. Não adianta nada eu ver que a uterina não é boa, sendo que a paciente tem 1,60 m e pesa 80 quilos. Só aí ela tem o IMC, que já eleva o risco dela para pré-eclâmpsia. Não adianta nada ela ter uma boa invasão trofoblástica, sendo que a gente tem pré-eclâmpsia tardia e precoce, né? Não adianta nada ela ter uma boa invasão trofoblástica, sendo que ela já tem hipertensão crônica e ela está hipertensa durante o exame, né? Eu tenho uma uterina muito boa, mas a paciente é hipertensa. Ou eu tenho uma uterina muito boa, com rastreio legal, mas a paciente tem um risco porque ela teve uma gestação anterior com pré-eclâmpsia. Então é isso que vocês têm que entender, não só os pacientes, mas os colegas também da obstetrícia, que existem formas de rastrear a pré-eclâmpsia que são muito mais eficazes que somente a anamnese, né? Faz parte também uma boa anamnese durante a predição dos riscos, mas vale muito a pena, né? Você poder acompanhar e saber o risco iminente dessa paciente. Tem colega que às vezes eu falo assim, olha, o risco está aumentado. Ah, mas eu não vou entrar não, porque aqui está tudo bem. Eu falei, não, mas tem um risco, né? E aí depois você vai ver, ela não desenvolveu pré-eclâmpsia, mas desenvolveu restrição de crescimento. Né? Que bom, né? Pelo menos foi assim. Pelo menos a gente consegue controlar. Mas o risco é muito aumentado, né? Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma importância para esse rastreio do morfológico de primeiro trimestre, para o uso adequado do AS, não é ficar dando AS para todo mundo, existe indicação, né? Não é uma coisa que vou tratar, vou dar AS para todo mundo. No começo do estudo, na Itália, eles deram AS para todas as pacientes e viram que tinha um risco aumentado de descolamento de placenta, né? Todo mundo estava descolando, tinha risco de hemorragia gástrica, tudo isso, entendeu? Então, existe uma indicação para o medicamento, existe um rastreio baseado para ser feito e vale muito a pena a gente levar a sério isso. Entendidos? Isso aí, então. Isso mesmo, Flávio. Quando a gente fala em AS, a gente tem a recomendação. Por um lado, a gente tem sempre que
pensar na proteção materna, o risco que ela tem de pré-eclâmpsia e como o AS pode ajudar nesse momento, diante de toda a fisiopatologia que a gente conhece. O AS é uma medicação que, além de ter um efeito antiplaquetário, então ele afina o sangue, entre aspas, ele também é um anti-inflamatório, então ele tem toda uma atuação que a gente vê até os pacientes, então, puxando para o meu lado, fora da gravidez, os pacientes que têm alto risco de infarto e AVC, mesmo nunca tendo tido essas doenças, eles recebem AS também. Da mesma forma, um paciente, a grávida, paciente gestante, que tem um risco aumentado, um alto risco para pré-eclâmpsia, a gente também faz o AS. Quem são esses pacientes? Então, é isso que a gente estava conversando. Paciente de alto risco tem que receber AS. As pacientes são quem já teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, como você mesmo já disse. Algumas pacientes já tiveram gestação multifetal. A hipertensa crônica, é esse o momento que o cardiologista é muito importante também nesse momento, porque ele vai ajudar a entender se aquela hipertensa crônica, se ela está bem controlada, se não está, se vale a pena fazer o AS para ela, ou se o risco-benefício para ela não vai valer a pena. E paciente diabético, tipo 1, tipo 2, renal crônico, doenças autoimunes, que a gente viu aqui que é muito importante e aumenta muito o risco na pré-eclâmpsia de se tornar uma doença maior, mais grave. E isso que a gente está falando de ultrassom, isso é algo novo, gente. Isso que o Flávio explicou agora, de fazer o ultrassom na 12ª semana, entender da invasão tromboblástica e também a parte do coração da mulher também, porque quando a mulher ela engravida, todas as alterações hemodinâmicas, de débito cardíaco, de volemia, de frequência cardíaca, de pressão, elas acontecem no primeiro trimestre e também no segundo trimestre. Entender que o coração dessa mulher pode se alterar da mesma forma que o útero é muito importante para a gente ver esses fatores. É aí que a gente vai atuar. É colocando o AS, entendendo se a gente vai repor o cálcio, como que a gente pode prevenir que essa paciente tenha pré-eclâmpsia, que ela tenha uma pré-eclâmpsia grave. Então, paciente que tem também disfunção diastólica, que é uma alteração dentro do coração, um aumento do volume do coração, dilatação das câmaras cardíacas, alterações dentro do coração, que a gente percebe que pode estar sendo essa lesão de órgão-alvo que a gente falou lá no início. Então, lesão de órgão-alvo não é só esperar o edema agudo de pulmão, a água encher no pulmão e ser aquele quadro trágico. Antes disso, antes da paciente sentir falta de ar, a gente já tem alterações no coração que mostram que essa paciente é de alto risco e que ela merece ter um tratamento todo específico. Thalita, deixa eu só te interromper, porque a live vai encerrar, porque a gente já tem uma hora e tem 1 minuto e 15, então vamos só esperar, porque senão fica vai cortado, cair, mas vocês ficam aqui então, né? A gente vai voltar. Mas interrompendo, e depois você vai voltar a falar, eu acho legal a gente tentar depois, eu tenho vários pacientes com risco aumentado, a gente podia fazer um estudo lá na clínica, né? Olha, pegar esses mesmo, pacientes hein? o dia que você estiver em Vitória, e a gente fazer um eco, né? Perfeito. E acompanhar como é que está esse coração, como é que está a função cardíaca, né? Eu acho bem legal para a gente ter até esse acompanhamento. Dá Gente, pra fazer. a live vai encerrar em 40 segundos, né? Todo mundo volta, porque a gente tem bastante pergunta aqui nossa, e depois vamos tentar também responder algumas perguntas de vocês. Está sendo bem legal, tema bem complexo, né? Bem difícil, mas muito importante de todo mundo ter a conscientização que é um problema gestacional grave, que leva a óbito materno, fetal, e tem como a gente cuidar, e tem como a gente prever, que é o mais importante. Vou encerrar e a gente já começa a outra. Eu estou ficando velho, Thalita, a coluna já estou aqui esticando. Dá uma esticada. Eu também legal. tô velha, já botei meu óculos, que eu tô com a cola aqui do lado, não tá me esticando. Mas não tem como. A gente que trabalha com imagem também, se ficar sem óculos, já era, né? Às vezes eu fico 10 horas fazendo ultrassom durante o dia, você imagina a vista. Thalita, Exato. vamos falar um pouco sobre como é feito o diagnóstico da pré-eclâmpsia, né? Físico e laboratorial, né? Para as pessoas terem um pouquinho de noção. Gente, lembrando que a gente falou dessa questão da proteinúria, né? Que todo mundo fica preocupado, a proteína sobe, é um fator da pré-eclâmpsia, mas só lembrar que quando a gente falou de toda aquela cascata de alteração que pode ocorrer de forma não tão boa na primeira onda de invasão trofoblástica, por conta dessa disfunção placentária, a placenta não implanta tão bem, não funciona tão bem, a gente tem uma lesão endotelial, uma lesão nos vasos, né? Porque o sangue não chega, então começa a aumentar muita pressão ali dentro,
E essas alterações de lesão nos vasos podem chegar até os glomérulos, que são umas partículazinhas que a gente tem ali no rim. E a gente pode ter uma glomérulo endoteliose, que é uma lesão dos pequenos vasos endoteliais que as pessoas têm nos rins. E isso vai aumentar a proteína, porque a proteína vai chegar ali, ela vai acabar passando, né? E vai acabar aumentando essa proteína na urina. É uma coisa que a gente absorve no rim, né? Só que acaba não absorvendo da forma certa, e a proteína acaba descendo, né? Então a gente não aproveita a proteína que come, aumenta essa proteína, então a gente sabe que a função desse rim já não está funcionando devido a essa lesão endotelial, né? E por isso eu estou explicando para vocês, porque o aumento dessa proteína associada à pressão aumentada é um dos fatores que a Thalita vai explicar quando a gente faz o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Isso. Então, nesse momento, a paciente teve toda essa alteração no ambiente materno, nos vasos sanguíneos, e isso afeta muito, principalmente, muito primariamente o rim. Então, antigamente, quando a gente falava de critérios diagnósticos para pré-eclâmpsia, a gente falava principalmente de proteinúria, proteína na urina. Esses valores foram se alterando ao longo do tempo. A proteinúria, com o tempo, começou a perder menos a importância principal, porque a gente tem outras disfunções orgânicas. Então, temos a plaqueta que diminui, que a gente chama de trombocitopenia, né? A disfunção do fígado, que também a gente vê com as enzimas hepáticas, perfeito, e a insuficiência renal e acometimentos, que a gente chama de edema agudo de pulmão. O que é edema agudo de pulmão? Então, vamos lá. É um pouco complexo, mas tem a ver com os vasos que irrigam. O vaso que sai do coração, lembra lá, ele sai do coração e irriga toda a parte sistêmica, mas ele também vai para a parte pulmonar. Então, a artéria pulmonar sai, vão irrigar a circulação pulmonar, e quando a gente tem uma alteração na pressão osmótica dentro do vaso, esse líquido que está dentro do vaso, ele pode sair dali e entrar dentro dos alvéolos pulmonares, que são arvorezinhas que é onde deveria ter oxigênio, e aí começa a ter líquido. Então você se afoga no próprio pulmão, que saiu do sangue e foi extravasado para o pulmão. Isso é o edema agudo de pulmão. É um quadro realmente grave, e que antes disso a gente já começa a ter alteração na osmolaridade, que dá para a gente tentar prevenir esse quadro, né? Então, essas alterações clínicas associadas à proteinúria são alterações junto com a pressão que a gente diagnostica o paciente com a pré-eclâmpsia. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala das maiores complicações, né, dos riscos, a gente está falando tanto sobre isso, mas quais são as maiores complicações, né, para o organismo materno em relação à pré-eclâmpsia, além do que você já falou, né, sobre edema agudo, sobre insuficiência renal, sobre problemas hepáticos, né, a restrição de crescimento, a própria HELP, né, também pode ser causada. Mas, por exemplo, a paciente com pré-eclâmpsia simples, né, com aquele sinal que a gente vê, sinais de deteriorização, né? Então, quais são as maiores complicações que a gente tem em relação a isso? Dentro da deterioração clínica, a gente tem presença de uma crise hipertensiva. A crise hipertensiva, ela pode ser caracterizada com uma pressão maior ou igual a 16/11, 160/110, confirmada mais de uma vez, a paciente sentada, tranquila, não é uma pressão 16/10 com estresse, acabou de subir uma escada, tomou um café, isso tudo altera a pressão. Então, é 16/11, no momento, acima disso, no momento que a paciente está tranquila. Essa é a mais comum, a crise hipertensiva. A gente tem que tratar dessa situação. Como é que a gente trata disso rapidamente? A gente tem que diminuir essa pressão. Muitas vezes essa paciente precisa sim ir para o pronto-socorro. Tem medicações venosas, endovenosas, que a gente trata a paciente. E essa pressão ela não pode descer de uma vez só não, porque isso pode atrapalhar o feto, que precisa de um fluxo sanguíneo, uma pressão estável dentro da placenta. Então, essa é a primeira alteração. Além dessa deterioração clínica, a gente tem sinais de iminência de eclâmpsia. Quais são eles? Então, a gente tem
a cefaleia, fotofobia, então a luz muito forte, às vezes os escotomas que ficam muito intensos, a pessoa fica com dificuldade para enxergar. Isso pode dar uma cegueira central, que é um caso mais grave, descolamento de retina também chama atenção, então alterações oftalmológicas. Tem algumas alterações que a gente chama de hiperreflexia, então alguns reflexos que a gente faz do joelho, ou reflexo de Babinski debaixo do pé, a pessoa está com um reflexo aumentado, então pode acontecer. Vômitos, náuseas e vômitos são sinais que a gente também tem que ficar preocupado. Dor em hipocôndrio direito, aqui embaixo da costela, na região do fígado, também uma dor intensa nessa região, também é um sinal que pode estar tendo algum tipo de deterioração clínica. E os sinais que depois a gente vem com a eclâmpsia e a síndrome HELP, que são duas condições clínicas muito graves, que exigem uma internação no ambiente com monitorização de terapia intensiva, uma paciente que corre um risco aumentado. E o que são elas? Então, a eclâmpsia é tudo isso que a gente falou da pré-eclâmpsia, né, que é a alteração de pressão e tudo mais, associada com convulsão. Então, ela tem convulsão, que a gente chama de tônico-clônica, que é uma convulsão que você tem todo o corpo se contraindo involuntariamente, tá? É um quadro grave, precisa ter um diagnóstico correto, precisa ser tratado, e aí, nesse caso, a gente não pode entrar com a medicação que a gente faz fora da gravidez, que é fenitoína, a gente tem que fazer o sulfato de magnésio, né? Um remédio que ajuda nesse momento, um momento grave para a mãe. O seu obstetra, sendo um obstetra que já tem um hábito de lidar com uma gravidez de alto risco, ele está apto a fazer um protocolo, seguir o protocolo correto para esse tipo de situação, que é muito grave, que é a convulsão, que a gente chama de eclâmpsia, né? E a outra situação, que é a síndrome HELP. O que é a síndrome HELP? HELP de ajuda, de inglês, né? Mas é uma sigla que a gente lida com 3 alterações principais. A gente tem eu vou falar e depois eu explico. É a hemólise, o comprometimento do fígado e o comprometimento, a diminuição da plaqueta. O que é essa hemólise? Então, a hemólise é quando a gente tem uma alteração no sangue, que o sangue não se coagula de uma forma eficaz. Então, a gente consegue... Pode falar, desculpa. E a paciente tem sangramento, né? Isso. Esse sangue periférico, ela aumenta o risco de sangramento, pode sangrar realmente. A gente observa esse risco de sangramento com exames específicos, que não vale a pena falar para você, mas tipo DHL, a gente vê alterações no fígado com TGO, TGP, a plaqueta. Então, são tudo alterações que têm relação com a coagulação, com risco de sangramento dessa paciente. E por que o fígado está nisso daí? Porque é lá no fígado que a gente tem fatores de coagulação, fatores que vão interferir na síndrome HELP, nessa coagulabilidade da paciente. Sem dúvida. Lembrar também da questão renal, né? Insuficiência renal aguda, oligorúria, né? E outras alterações que a gente vai ver quando complica um pouquinho essa situação. Isso. Thalita? Inclusive, Flávio, existe até uma calculadora que chama calculadora Pierce, que você coloca os riscos que a paciente tem de ter calculadora de risco e gravidade da pré-eclâmpsia. Então, é uma calculadora que avalia o risco dessa paciente evoluir com uma forma grave como essa que a gente explicou aqui. Sim. Gente, só lembrando então, a eclâmpsia seria as alterações de pressão arterial associada à convulsão, né? Perda da consciência, né? Tem uma alta mortalidade, né? Tem um risco aumentado de hemorragia cerebral, né? Então é uma complicação mais grave que a gente pode ter ligada à hipertensão gestacional. Eu queria conversar uma coisa com vocês também, foi uma pergunta que a gente tinha programado, que a gente já acabou falando um pouco sobre pré-eclâmpsia, um pouco sobre HELP, e são bem complexos, eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto. Mas chegar no ponto de, por exemplo, os cuidados cardiológicos que a gente tem que ter no pós-parto. Lembrando que muitas gestações que têm problemas hipertensivos podem favorecer riscos para essas mulheres, mesmo após o parto, né? Risco de AVC, risco de infarto, risco de outros problemas. Então, quais os cuidados cardiológicos dessa paciente que teve qualquer tipo de hipertensão gestacional que ela tem que ter? Porque aí já não é mais o obstetra que vai conduzir, né? Essa paciente vai ser conduzida por um cardiologista.
Excelente. Perfeito. Então, a paciente já teve a gravidez dela, ela saiu do momento de pré-eclâmpsia, mas quantas vezes a gente pega essa paciente lá com 45, 50 anos, que teve esse momento de pré-eclâmpsia? Muitas vezes o cardiologista nem pergunta, ou a paciente nem fala de pré-eclâmpsia, acha que isso não tem nada a ver com o coração, e tem tudo a ver. Por que que tem tudo a ver? A pré-eclâmpsia, ela aumenta em 6 a 7 vezes o risco de infarto. Cada vez mais comum a gente vê essa paciente que foi, às vezes, negligenciou esse momento que foi sério, que foi importante lá na gravidez, e quando ela vem pra gente na consulta, ela vem com incômodo, uma dor atípica que a gente chama, que não parece dor do infarto, mas que pode ser uma dor que a gente tem que investigar. Ela aumenta a chance de AVC 5 a 6 vezes. 10% dessas pacientes mantém-se hipertensa pós-pré-eclâmpsia, 50% delas mantém a pressão alta também depois dos 3 meses. Lembrando que até 3 meses você ainda está nessas alterações metabólicas da gravidez. Então, o risco que você tem de doenças do coração quando você tem pré-eclâmpsia estão durante a gravidez, imediatamente após. Esse período imediatamente após é muito importante, porque quando o feto sair, é o momento em que você tem uma queda do volume sanguíneo muito grande, o coração fica desequilibrado com o débito cardíaco, com a força que ele tem que fazer diante do volume que ele tem agora. Então, é um momento que pode acontecer dissecção da aorta, pode acontecer alguns tipos de infarto. E o infarto na mulher, eu já falei isso aqui, eu adoro falar sobre o coração da mulher, porque a gente na cardiologia, durante a formação na residência, a gente vê que os estudos científicos falam muito do coração do homem, os estudos englobam muito mais o sexo masculino que o feminino. A gente entende que a coronária, ela pode sofrer o infarto de diversas formas, não é só com entupimento do colesterol, da aterosclerose. Existem formas de infarto que não são por entupimento. Formas de infarto que se acontecem por espasmo. O que é o espasmo? É o estreitamento abrupto por um estresse muito grande, por uma alteração na dissecção dessa coronária. Então, a mulher, ela tem muito mais chance de ter essas outras formas de infarto. A gente chama essas outras formas de infarto de minoca. São alterações que podem acontecer dentro da coronária, que são os vasos que irrigam em volta do coração, e que aumentam o risco, principalmente para a mulher que teve pré-eclâmpsia. Existem alguns fatores maternos específicos que a mulher tem que o homem não tem. Isso aumenta o risco da mulher e a gente tem que olhar para eles de forma diferente. Então, a pré-eclâmpsia, o ovário policístico, a gravidez de alto risco, aborto, tudo que acontece nesse momento de gravidez com a mulher, se ela teve uma gravidez de maior risco, isso afeta completamente o risco cardiovascular dessa mulher no futuro. Então, a mulher que passou por uma pré-eclâmpsia, ela precisa ser acompanhada com cardiologista. Os exames que têm que ser feitos, muitas vezes o teste ergométrico não é suficiente para mostrar a obstrução na coronária, a gente precisa fazer uma cintilografia, um outro método de perfusão, que para essa paciente vai ser mais benéfico do que para o homem. Para o homem é muito mais fácil. A gente vê com muita mais facilidade a alteração no teste ergométrico, a dor dele é típica, aquela dor em aperto, sudorese, náusea, vômito. A mulher não, é um incômodozinho. A mulher tem uma mania de achar que está tudo bem, ela não quer passar mal, ela negligencia os sintomas dela. Então, ela já tem uma carga tripla de trabalho, então ela cuida do filho, cuida da casa, cuida do marido, cuida do trabalho. Então, ela não tem tempo para cuidar da saúde dela nesse momento. E é aí que mora o perigo, porque ela já tem uma sintomatologia toda diferente. Esse desenvolvimento de aterosclerose dela é diferente. A gente fala que é a microangiopatia. São microvasos, doença de microvasos. Não é igual a do homem, que são de grandes vasos coronarianos. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento quando a gente acompanha uma paciente que já teve um fator de risco tão importante quanto a pré-eclâmpsia. É sinal de que essa obra que você explicou super bem, ela não acontece tão bem. No coração, ela também tem essa dificuldade. Os vasos, eles são igual churros, eles têm dificuldade na resistência, eles são mais propensos a ter espasmos. E isso tudo pode contribuir com uma morte precoce dessa mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de paciente. E tratar diferente mesmo, né? Vocês conseguem entender, gente, que eu tento trazer informação para vocês de forma da gente prever, da gente fazer diagnóstico, da gente tratar e da gente acompanhar também
após a complicação, né? Então, é sempre bom a gente associar. Eu vejo isso muito. A medicina, ela começou a ficar distante, né? Talvez a gente esteja passando por uma fase nova da medicina, com essa questão da rede social que você aborda tão bem e que eu também comecei e aprendi a abordar e gostar tanto, né? A gente começa a ver na medicina as especialidades se juntando novamente, né? Porque antes era cada um no seu canto, ninguém abordava nada, ninguém correlacionava. E aí vocês conseguem entender. A gente está falando de medicina fetal, de ultrassom, com uma cardiologista, né? E eu falo aqui direto, às vezes, com uma nutricionista ou com uma obstetra. Eu já trouxe psiquiatra para falar com a gente sobre gestação. Então, assim, todas as especialidades médicas são interligadas, né? E a gente tem que voltar a fazer isso, porque é muito benéfico, né? O paciente que é meu agora pode ser no futuro da Thalita e já viu aqui, já sabe, a paciente nossa que já teve pré-eclâmpsia sabe agora, a partir desse momento, que vai ter que ter um acompanhamento cardiológico após a gestação, né? Então isso é muito importante da gente ter uma noção, que as pessoas começarem a ter ideia disso, né? Ter essa noção benéfica que médico às vezes não é um só, né? Por isso que eu falo de equipe multidisciplinar, é uma coisa que a gente tem tentado construir ali no Centro Médico Jardins, onde um sempre envia paciente para o outro, um sempre discute casos com o outro, né? Isso é bem legal. Thalita, eu acho que de pergunta a gente já falou bastante coisa, né? Eu vou abrir um tempinho para a gente responder algumas perguntas do pessoal aqui, né? E se você também tiver algumas perguntas aí que você recebeu durante a semana, né? E aí a gente abre um pouquinho aí os 20 minutos e encerra também, porque já são 9h20, né? Ficamos muito tempo. Mas eu achei super legal, porque a gente abordou o que eu queria, né, quando foi a proposta, a gente falar do ponto de vista cardiológico e não obstétrico, nem da fetal, sobre a pré-eclâmpsia. E vocês conseguem entender que a pré-eclâmpsia não é só um problema no útero, não é um problema só na uterina, é um problema no sistema inteiro. O sistema inteiro pode falhar, pode parar, né, e levar a óbito e pode gerar problemas também no futuro. Vou dar uma olhada nas perguntas que tem aqui. E se tiver alguma pergunta sua, você já fala que a gente vai tentando responder. Eu quero agradecer. Tem muita gente que eu conheço aqui, minha psicóloga Tatiana, minha tia, minhas primas, Larissa, tem muita gente, Marisol, paciente também tem aqui. Pessoal da parte está aí, todo mundo que aí. Legal. Bastante paciente. Cecília, paciente antiga aí. Eu tô na fase que eu tô vendo os moleques assim, ó. Os meninos já estão desse tamanho. Lá, eu ultrassom com você. Falei, caraca, bicho. Aqui não vai ter pergunta, gente. Então, quem tá aí, manda pergunta. Porque as outras perguntas que vocês fizeram na outra parte da live, né? A gente não consegue. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui da Yasmin. Tive pré-eclâmpsia na gestação, perdi meu filho e minha pressão voltou ao normal com uma semana. É bem entendível isso, né? Porque o problema que estava te causando a pré-eclâmpsia era a gestação, né? Infelizmente, você teve a perda a partir do momento que teve o óbito, a tendência é que normalize essa pressão, né? Fala aí um pouquinho sobre isso, Thalita, tá certo? Isso. A gente tem 50% das pacientes normaliza imediatamente após o parto e a gente tem cerca de metade disso também nessas 3 meses. Depois disso, a grande chance desses pacientes ficarem hipertensa crônica, como a gente tem visto também. Thalita, uma alternativa para quem tem alergia a AS? Isso é uma pergunta que eles me fazem sempre. É complicado. O AS, nesse caso, ele está entrando como prevenção. Quando o paciente tem muito alto risco, existe outro remédio chamado clopidogrel, que também é um antiagregante plaquetário, que pode ser dado nessa gestação. Tem outros antiagregantes que eles não estão contemplados para gestante, que é o caso de prasugrel, ticagrelor, que a gente usa principalmente para casos de infarto, que para gestante a gente não pode usar. Lembrando também que o AS tem algumas diretrizes que pedem para suspender quando faz 36, 37 semanas, que é o momento que a gente tem próximo do parto, pode aumentar o risco de sangramento no momento da gravidez, então a gente tende a suspender um pouquinho antes do parto.
tá? Outro detalhe também que a gente não abordou, mas é importante falar nessa questão de prevenção, que é a vitamina D, né? Que a gente tem também a vitamina D para quem tem deficiência e a reposição de cálcio. A reposição de cálcio, 1 grama por dia, ela também é usada para a prevenção na pré-eclâmpsia. Então, ela pode prevenir a pré-eclâmpsia na população de alto risco e a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse controle antes de engravidar e imediatamente no início da gravidez, ele é importante justamente para ver as deficiências de vitamina, para a gente calcular o risco da paciente e fazer todo o monitoramento antes dela ter efetivamente a pré-eclâmpsia. A Alana mandou uma pergunta aqui. Estou com 12 semanas, tenho risco para pré-eclâmpsia e já estou em uso do AS. Devo procurar a ajuda de um cardiologista também? Você acha que é eficaz nesse momento, Thalita? Desculpa, a Alana falou como que ela tem? Ela está com 12 semanas, tem risco de pré-eclâmpsia, né? Deve ter feito uma morfologia primeiro, já está tomando AS e perguntou se existe necessidade de procurar um cardiologista também. É importante o cardiologista porque, apesar de não estar em todas as diretrizes e pelo SUS, o paciente, né, quando a gente fala em grande população, não existe evidência de que esse tipo de alteração, ele precisa efetivamente procurar um cardiologista. Embora, aí que vem a questão, tudo isso que a gente conversou do eco, do ultrassom, existem esse tipo de paciente que já tem pré-eclâmpsia, que já está tomando AS, com certeza já foi estratificado com uma paciente de alto risco, e ela já está com pré-eclâmpsia. Então, ela pode desenvolver algumas formas de alterações cardíacas da mãe, disfunção diastólica, que eu falei, alteração no comprimento, no tamanho da câmara cardíaca, função cardíaca. E a função, ela pode ser medida de diversas formas. A alteração da contratividade, existem hoje com o aparelho de eco mais moderno, a gente tem o strain, a gente tem formas de medir essas pequenas disfunções e evitar que isso chegue num caso grave, que é o caso do edema agudo de pulmão, né? Então, a gente já tem algumas alterações de disfunção cardíaca, alteração de tamanho de cavidade, o stroke volume, débito cardíaco, que a gente mede durante o método e que pode nos dar uma ajuda se a paciente vai complicar ou não. Então, eu acho importante. Pode ser que ele tenha um conhecimento muito grande e ele te mostre que no seu caso não precise. Mas é interessante, sim. Muito bom. Tem uma paciente aqui, não sei se é paciente, não, é seguidora mesmo. Tem uma arritmia cardíaca benigna, né? Não citou. Tive pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. Será que teve a ver? Existe uma arritmia que é muito comum, a mais comum que a gente tem, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia muito comum nas pessoas mais velhas, mas também pode dar em jovens. E a gente tem que avaliar a questão de anticoagulação, controle de frequência cardíaca, e ela pode aumentar a câmara do coração. No momento que ela aumenta o átrio esquerdo, isso pode te gerar alterações cardíacas futuras, hipertensão pulmonar, outras alterações, e aí pode ser que tenha a ver. E pode ser também que essa arritmia começou por conta de outro problema do coração. Talvez você já tinha uma pressão alta, um excesso de peso ou ingestão de bebida alcoólica. Existem fatores que podem ajudar na alteração, ou uma alteração reumática, na válvula mitral. Então, assim, é uma outra aula quando a gente fala aqui de valvopatias e alterações reumáticas, alterações de prolapso. Tudo isso pode aumentar o risco de arritmia, aumenta o risco de disfunção cardíaca, aumenta o risco de problemas para a mãe. Pode ter a ver. Não estou falando que tem, que eu não sei que arritmia é essa. Mas tem relação, você tem que investigar. Tem uma pergunta aqui do Edmilson. Qual a probabilidade do bebê, ao nascer, ter problemas cardíacos ou outros correlacionados devido à pré-eclâmpsia? Bom, a pré-eclâmpsia ela não vai mudar a estrutura do coração do feto, mas dependendo da idade gestacional que tiver que ser feito esse parto, algumas coisas que vão ter que estar fechadas podem estar ainda abertas, né? Às vezes o forame pode ainda estar aberto, né? E gerar alguns probleminhas para esse bebê, dependendo da idade gestacional que nascer, né? Mas o fato de ter pré-eclâmpsia não vai gerar uma cardiopatia congênita, né? Porque aí é uma coisa estrutural da formação do bebê. Só que o fato dele nascer prematuro, ele pode ter problemas cardíacos, não da anatomia desse coração, mas da função desse coração por imaturidade mesmo, sistema condutor, imaturidade do coraçãozinho, tá certo? É isso, perfeito, é isso mesmo.
Nada a acrescentar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos só responder mais umas duas e já encerramos. Tem mais alguma pergunta que você recebeu, Thalita, dessa semana aí que você quer As que eu trazer? recebi, eu até anotei aqui e já fui respondendo quando eu Foi fui jogando falando. aí junto. É, Gente, o faz risco de... pergunta aí. Ó, Fernandinha, paciente minha, teve no consultório essa semana. Pressão normal, 34 semanas, risco de pré-eclâmpsia. Tem indicação de já procurar um cardiologista? risco de pré-eclâmpsia, será que esse risco ela calculou como? A pressão Ela dela está calculou, normal. pressão normal. Ela calculou por restrição de crescimento e pelo índice de Tá. pulsatividade das uterinas, né? Perfeito. Só que ela não tem rastreio de primeiro trimestre. Ela Não tem. calculou, provavelmente ela tem risco de pré-eclâmpsia tardia. Entendi. Bom, esse momento de decidir o cardiologista é muito importante a gente ter uma decisão multi. É aquilo que a gente estava falando com o Flávio. Quando a gente discute, você, a sua obstetra e provavelmente outros médicos, o seu ultrassonografista, quem fez seu ultrassom, é importante que todo mundo esteja próximo, que seja uma conduta que todo mundo concorde. O cardiologista, em algumas vezes, ele entra numa situação mais grave. Isso é o habitual. Só que nos últimos anos a gente tem visto que a gente também pode contribuir para que essa paciente tenha um acompanhamento posterior também. Então, vamos supor, se ele já fez o diagnóstico, você tem um risco alto, entrou com AS, está monitorando de uma maneira adequada a sua pressão, tem o seu eletro, tudo está normal, talvez não seja urgente que você faça um ecocardiograma, um momento. Mas claro que você precisa ter mais atenção que no momento que você tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia, isso já é um fator de risco para que sua pressão lá na frente aumente, para que você tenha maior risco cardiovascular. E aí seja interessante depois você procurar um cardiologista para check-up, tá? Mas não tem urgência para procurar um cardiologista nesse momento, não. Thalita, losartana durante a gestação pode ser usado? É um medicamento de uso comum? A Larissa é minha prima, minha linda, minha madrinha de casamento, ela me perguntou. Inclusive, a gente usa em pacientes jovens, porém a gente sempre tem que lembrar que no momento que ela pensa em engravidar, a gente já tem que tentar trocar esse remédio. A losartana e captopril, enalapril, nenhum dessas medicações podem ser usados na gravidez. De jeito nenhum, é contraindicado. A amamentação, aleitamento, até existe diretriz que fala que pode sim. Porém, existem estudos controversos que mostram que pode sair sim no leite materno. Então, até na amamentação a gente tem um certo cuidado. Na gravidez, de jeito nenhum. Então, paciente que está em idade fértil, que é minha paciente, eu já troco para outro tipo de classe. Então, assim, vai usar um lodipina, um bloqueador de canal de cálcio, ou uma outra medicação que não vai interferir se ela engravidar, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado com essa paciente jovem, porque às vezes ela já toma esse remédio e não sabe, né, que ele pode atrapalhar na gravidez e causar uma formação fetal. Muito bom. Pessoal, vamos encerrar, 9h30, foi massa. Foi muito massa. Agradecer aí a disponibilidade da Thalita. A gente já estava ensaiando essa live, já tinha um tempinho. Né? É verdade. Gostaria muito de pedir a vocês que estão vendo, sigam essa pessoa, porque ela tem feito muita informação de qualidade no Instagram. Não é só porque vocês estão gestantes que tem que seguir só a obstetra, né? Às vezes pode também descobrir muita coisa, saber muita informação sobre qualidade de vida, que é uma coisa que ela fala sempre, atividade física, Sim. Alimentação, né? Thalita é uma querida, né? Tomara que consiga mudar logo para a Vitória, ficar atendendo aqui junto com a gente, né? Com certeza. Vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo. Né? Eu que agradeço, legal. Flávio. Muito obrigada por tudo isso aqui. De verdade, você é uma pessoa fenomenal, que eu tive o prazer de conhecer primeiro por aqui, né? E depois a gente se encontrou presencialmente. Você é uma pessoa muito simpática, muito aberta, abriu esse espaço para a gente conversar, tirar as dúvidas. Você que já tem um engajamento muito grande na internet, sabe fazer sua mídia social, o seu Instagram de uma forma um conteúdo de muita qualidade, isso que eu acho que
faz a diferença. Uma coisa é você ser o blogueirinho, e não é isso que a gente quer ser aqui, né? A gente quer realmente fazer a diferença, trazer um conteúdo que a gente fica aqui 1h30 falando, mas que realmente faça diferença para as pessoas que estão ouvindo. Eu te agradeço muito, foi muito bacana. Achei que eu ia ficar nervosa, nem fiquei tanto quanto eu achei. Mas eu falei, é um bate-papo. Sim, verdade. Você deixou tudo mais tranquilo. Acho que a gente devia fazer uma live qualquer dia, não tanto para os pacientes, mas para a gente falar do impacto que a rede social tem na vida do médico. Eu acho um tema bem legal. Nossa, né? É mesmo. Um tema massa da gente abordar, até para os outros colegas, que tem bastante colega que vê, né? Tem como razão. É que isso pode ser benéfico na sua carreira, né? Às vezes as pessoas acham, é charlatão, tem um monte de seguidor, só fala. Não, realmente tudo que a gente fala aqui, meu amigo, é pesquisa científica, tem tudo lá, artigo, direitinho. Foi a semana inteira, a gente bota aqui tanto de artigo científico que a gente estudou. Um bocado de artigo, eu mandei para ela, a gente lê. E assim, até as postagens, tanto dela quanto as minhas, a gente tenta buscar artigo científico mesmo que esteja atualizado, não é da cabeça da gente, não é de coisa de livro antigo. Eu acho que é isso que o médico tem que fazer ultimamente, é trazer informação, né? E não é ficar dentro do consultório, a gente tem que mostrar a cara mesmo e mostrar que a gente é acessível, responder pergunta, lógico, né? Uma coisa que até queria aproveitar antes de encerrar e falar com vocês. As pessoas talvez não estejam tão acostumadas com essa abordagem de vários profissionais na internet, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que pode responder. Tá? Para você ter noção, eu recebo por dia de 30 a 40 directs de gestantes mandando exame, mandando aflitas, né? Mandando os medos. Doutor, o que eu faço? Gente, tem muita coisa que eu não posso responder. Thalita também deve receber. A gente não pode fazer consulta pela internet dessa forma, né? A nossa especialidade é uma especialidade de contato com o paciente. Eu não consigo avaliar um ultrassom que outra pessoa fez, assim como você também não deve avaliar um eco que o outro colega fez, não porque não confia no colega, mas não foi você naquele momento que avaliou o exame, e isso é muito importante. Então não adianta vocês enviarem, tanto para mim quanto para a Thalita, exames de imagem para a gente avaliar. Eu só vou dar uma opinião quando eu fizer o exame e conversar com o paciente. Infelizmente, a gente não consegue responder a todo mundo. Então, é uma coisa que a gente vai aos poucos, né? Acho que a gente passa as informações, mas responder todo mundo é impossível. Senão a gente não trabalha. Mas, Thalita, de novo, estou ficando rouco já está acabando a voz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Juízo aí, fica com Deus, que Deus te proteja aí nessa batalha que está sendo trabalhar aí nas UTIs com Covid. Volta sem nada, hein, pelo amor de Deus. Toma. Lava Sim, com certeza. Pode deixar. Tá bom? Beijão. Beijo para todo mundo. Obrigada a você. Obrigado, boa noite. Valeu, obrigada mesmo. Um beijo, que eu conheço todo mundo aqui. Tchau, tchau. Tchau.